A paz do Senhor a todos os irmãos do Discipulado Sem Fronteiras. Estamos aqui nesta oportunidade para darmos continuidade ao nosso ensino, ao nosso estudo concernente ao nosso livro, Uma Perspectiva Bíblica sobre o Espírito Santo, a qual, no ano que passou, 2024, nós tivemos ali pela bondade do Senhor em escrever e publicá-lo. E com certeza vai servir de edificação para a vida de todos aqueles que nos acompanharem no nosso canal. Estamos aqui então apresentando mais uma vez para que os irmãos possam observar então o nosso trabalho. E hoje uma palavra maravilhosa da parte do Senhor, a qual temos aí dividido este capítulo número 3 do nosso livro em várias partes dos nomes do Espírito Santo. E aqui, na nossa continuação desse desdobramento, nós iremos trabalhar o Espírito do seu Filho. Então nós vamos observar este nome a qual a Bíblia atribui ao Espírito Santo. As Escrituras nos afirmam que aquele que ouve a palavra e a obedece recebe o Espírito de seu Filho. E o Espírito produz no interior do cristão a filiação, dando-lhe a certeza de que é um dos filhos de Deus. E porque vós sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Romanos 8,16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Com isso, nós podemos observar que o Espírito Santo, ele tem esse nome, Espírito, o Espírito de seu Filho. Porque, como já falamos em outras oportunidades, o Espírito Santo, ele deriva do Filho e deriva do Pai. Com isso, nós observamos então que nesse aspecto, com esse elemento, com esse nome a qual é atribuído ao Espírito Santo, podemos ver então que nós recebemos o Espírito depois que ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação. E também nele, também crido, fomos selados com o Espírito, que no versículo 14 de Efésios 1, 13, 14, é o penhor da nossa salvação. Com isso, nós vamos observar, por exemplo, quando nós ouvimos a palavra e depois temos então essa experiência com o Senhor através do seu Espírito, nós somos adotados e com isso nós podemos observar que o Espírito do seu Filho, que é o Espírito Santo, que nos transforma, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, também ele nos adota através do poder do Evangelho e da ação e a atuação do Espírito Santo. No primeiro século, a adoção era a forma jurídica e legal, especialmente entre os romanos e gregos. Por meio da qual o pai adotivo recebia um filho e, a ele, destinava todos os direitos para perpetuar o nome da família e administrar sua herança. É bom nós mencionarmos aqui que o apóstolo Paulo ele se faz também entender através da lei das 12 tábuas, que era uma lei romana, onde ela afirmava que o filho adotivo ele era mais bem visto no Império Romano que muitas vezes o filho da própria carne. Por quê? Porque o filho adotivo, geralmente, ele administrava melhor e valorizava também aquilo a qual ele recebeu, que é uma herança, aonde ele não tinha direito. Nós observamos na Bíblia Sagrada, em João 1:11, ele veio para o que era seu, os seus o rejeitaram. Mas no versículo 12, mas a todos aqueles que creem no seu nome, foi-lhe dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Com isso, nós fomos adotados e, vez por outra, eu lembro que quando me converti, eu ficava bastante triste, mas de algo interior, não falava para Deus porque eu tinha até uma certa dificuldade de expressar isso. Mas Deus, conhecedor de todas as coisas e do profundo do ser humano, que era, na verdade, ser adotado e não ter sido um filho a qual a Bíblia me dissesse que eu fosse legítimo. Mas, passados anos,
fazendo o Eduque em Florianópolis, eu aprendi com o pastor Heber Huber, trazendo essa visão, a qual culturalmente o apóstolo Paulo utilizou para se referir ao Espírito, aonde nós temos o Espírito do seu Filho, nos mostra que os filhos adotivos, como aqui agora tinha mencionado, eram mais bem vistos do que os filhos da própria natureza, do próprio casamento. Com isso, eu consegui entender de forma muito expressiva que nós somos filhos de Deus, né? Fomos adotados. E com isso nós então podemos entender que o Senhor ele tem o melhor para as nossas vidas e Ele quer nos salvar, quer transformar a minha e a sua vida. E aí nós vamos observar aqui uma expressão importante dentro desse elemento, desse contexto. A expressão em aramaico Abba era a maneira carinhosa como as famílias judias na Palestina, que podemos também dizer, né, no contexto da Judéia, na época de Cristo, se referiam à pessoa do Pai. Então nós observamos que essa palavra é uma palavra, um termo aramaico, que quer dizer paizinho querido. E você vai ver que na página a qual estamos trabalhando, 41, lá no finalzinho, nós vamos falar dentro desse aspecto, o Espírito de seu Filho, aonde nós mencionamos através da Bíblia King James, aonde menciona num comentário, trabalhando um contexto histórico-cultural, aonde nos fala, nos mostra, nos revela que entre as famílias judias da época de Jesus e antes um pouco, até mesmo no período de Jesus, elas atribuíam a palavra Abba, Pai, paizinho querido, somente para os pais humanos. E agora Jesus, ele nos dá a condição, através do seu Espírito, através do Espírito Santo, do Espírito de seu Filho, a condição de nós clamarmos, chamarmos, tratarmos a Deus de Abba, Pai, paizinho querido. Esse Deus maravilhoso, que através do seu Filho pagou um preço na cruz do Calvário, pela minha e pela sua vida, e também nos deu o Espírito Santo, o Espírito de seu Filho, para que eu e você pudéssemos e possamos desfrutar deste maravilhoso relacionamento com Deus e termos Ele em nossa vida para glorificar o nome do Senhor. Ainda aqui para nós concluirmos, temos também, Deus nos dá a condição de o chamarmos de paizinho querido, pois Ele nos concedeu o Espírito de seu Filho. Este é um dos nomes que a Bíblia nos revela sobre o Espírito Santo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e a sua família, e que o nome do Senhor possa ser glorificado através da sua vida e para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente. Concluímos aqui então mais uma etapa, depois nós estaremos falando aí de mais 1, 2, 3 nomes e aí estaremos passando para uma outra etapa do nosso ensino. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.